Por toda parte, vemos pessoas comprando automóveis financiados em vez de comprarem casas. Nos últimos 15 anos, a onda do automóvel tornou-se tão popular que dezenas de milhares de pessoas estão literalmente hipotecando seu futuro para ter um carro. Um cientista proeminente, com humor afiado, profetizou que esse hábito não apenas fará aumentar o número de contas bancárias magras, como se persistir, fará com que os bebês nasçam com rodas no lugar das pernas. Vivemos em uma era de gastança de dinheiro em velocidade alucinante, e o pensamento predominante na mente da maioria é viver de forma mais dissipada que seus vizinhos. Não faz muito tempo, o gerente-geral de uma firma que emprega 600 homens e mulheres ficou alarmado com o grande número de funcionários envolvidos com agiotas e decidiu dar fim a este mal. Quando completou sua investigação, descobriu que apenas 9% dos empregados tinham conta de poupança e dos 91% que não tinham guardado dinheiro, 75% estavam com dívidas de alguma espécie, alguns irremediavelmente enredados financeiramente. Dos endividados, 210 possuíam automóveis. Somos criaturas imitadoras. É difícil resistir à tentação de fazer o que vemos os outros fazendo. Se o nosso vizinho compra um Buick, temos que imitá-lo, e se não conseguimos juntar o suficiente para a primeira prestação de um Buick, temos que ao menos possuir um Ford. Enquanto isso, não damos atenção ao amanhã. A antiga reserva para tempos difíceis ficou obsoleta. Vivemos dia a dia. Compramos carvão a quilo e farinha em sacos de 5 quilos, pagando 1/3 a mais do que deveríamos, pois compramos em pequenas quantidades. É claro que esta advertência não se aplica a você. Destina-se apenas àqueles que se prendem aos grilhões da pobreza, gastando além da capacidade de ganho, e que ainda não ouviram dizer que existem leis definidas que devem ser observadas por todos que buscam o sucesso. O automóvel é uma das maravilhas do mundo moderno, mas é frequentemente um luxo do que uma necessidade. E dezenas de milhares de pessoas que hoje pisam fundo no acelerador sofrerão algumas derrapagens perigosas quando os dias chuvosos chegarem. É necessário um considerável autocontrole para usar bondes como meio de transporte, quando todas as pessoas ao redor dirigem automóveis, mas é quase certo que todos que exercitam esse autocontrole verão o dia em que muitos dos que hoje dirigem carros estarão dirigindo os bondes ou caminhando. Foi essa tendência moderna de gastar toda a renda que levou Henry Ford a salvaguardar seus empregados com certas restrições quando estabeleceu a famosa escala do salário mínimo de $5 por dia. 20 anos atrás, se um menino queria um carrinho, fazia as rodas de madeira e tinha o prazer de construir por si. Agora, se um menino quer um carrinho, ele grita que quer e ganha. Para pensar claramente, um homem deve agendar períodos regulares de solidão, nos quais possa concentrar e saciar a imaginação, sem distração. Thomas Edison. A falta de autocontrole está sendo desenvolvida nas gerações futuras por pais que se tornaram vítimas do hábito de gastar. Há 3 gerações, praticamente qualquer garoto poderia consertar seus próprios sapatos com o equipamento do sapateiro da família. Hoje, o garoto leva os sapatos na loja da esquina e paga R$ 1,75 por saltos e meias solas. E esse hábito não se restringe aos ricos. Repito, o hábito de gastar está transformando os Estados Unidos em uma nação de indigentes. Presumo seguramente que você está lutando para alcançar o sucesso, pois, se não estivesse, não estaria lendo este curso. Deixe-me lembrá-lo, então, que uma pequena poupança vai atrair muitas oportunidades que não viriam ao seu encontro sem ela. O tamanho da poupança
não é tão importante quanto você ter estabelecido o hábito de poupar, pois este hábito o define como uma pessoa que exercita uma forma importante de autocontrole. A tendência moderna dos que trabalham por um salário é gastá-lo todo. Se um homem ganha 3.000 por ano e consegue viver bem com isso, recebe um aumento de 1.000 por ano. Continua a viver com os 3.000 e coloca o aumento do salário no banco? Não, a menos que seja um dos poucos que desenvolveu o hábito de poupar. Então, o que ele faz com os 1.000 adicionais? Troca o carro antigo por um novo, mais caro, e ao final do ano está mais pobre, com uma renda de 4.000, do que estava antes com uma renda de 3.000. O que estou descrevendo é o atual modelo americano, e você terá sorte se, mediante análise atenta, não se encontrar nessa categoria. Entre o avarento que esconde numa meia velha todos os centavos em que põe as mãos e o homem que gasta todos os centavos que ganha ou pede emprestado, existe um meio termo feliz. E se você aproveitar a vida com garantia razoável de liberdade e contentamento médios, você deve encontrar esse meio termo e adotá-lo como parte de seu programa de autocontrole. A autodisciplina é o fator mais essencial no desenvolvimento do poder pessoal, pois permite controlar o apetite, a tendência de gastar mais do que se ganha, o hábito de revidar aqueles que o ofendem e outros inúmeros hábitos destrutivos que dissipam energias em esforço não produtivo. Bem no começo de minha carreira pública, fiquei chocado quando soube quanta gente dedica a maior parte da energia a demolir o que outros constroem. Por alguma estranha virada da roda do destino, um desses destruidores cruzou meu caminho, tentando destruir minha reputação. De início, fiquei inclinado a dar o troco, mas quando sentei à máquina de escrever, tarde da noite, veio um pensamento que mudou por completo minha atitude em relação àquele homem. Retirei a folha de papel que estava na máquina, coloquei outra e nela enunciei o seguinte pensamento: você tem uma tremenda vantagem sobre o homem que lhe faz uma ofensa. Você tem em si o poder de perdoá-lo, enquanto ele não tem essa vantagem sobre você. Quando terminei de escrever aquelas linhas, decidi que havia chegado a hora de optar por uma política que orientasse minha atitude em relação aos que criticam meu trabalho ou tentam destruir minha reputação. Cheguei à decisão por meio do seguinte raciocínio: 2 cursos de ação abriam-se para mim. Poderia perder muito tempo e energia revidando aqueles que tentavam me destruir, ou poderia dedicar essa energia a promover minha vida profissional, deixando os resultados servirem de única resposta a todos que criticassem meus esforços ou questionassem meus motivos. Decidi pela última como sendo a melhor política e a adotei. Pelos seus atos você há de conhecê-lo. Se seus atos forem construtivos e você estiver em paz consigo, em seu coração, não achará necessário parar para explicar os seus motivos, pois eles se explicarão por si. Pergunte a qualquer homem sábio o que ele mais deseja, e muito provavelmente ele dirá: mais sabedoria. O mundo logo esquece os destruidores. Apenas os construtores são erguidos, monumentados e concedidas honras. Mantenha esse fato em mente e você vai conciliar-se mais facilmente com a política de se recusar a gastar energia, revidando aqueles que o ofendem. Cedo ou tarde, toda pessoa que chega a algum lugar neste mundo é forçada a resolver a questão da política em relação aos inimigos. E se você quiser provas de que vale a pena exercitar autocontrole suficiente para evitar dissipar a energia vital, dando o troco, estude o histórico de todos que chegaram a uma condição de vida elevada
e observe cuidadosamente como refrearam este hábito destrutivo. É bem sabido que nenhum homem jamais alcançou condição de vida elevada sem oposição violenta de inimigos invejosos e ciumentos. O presidente Warren D. Harding, o ex-presidente Wilson, John H. Patterson, da National Cash Register, e dezenas de outros que eu poderia mencionar, foram vítimas de tendência cruel de homens de tipo depravado, de destruir reputações. Mas não perderam tempo se explicando ou dando troco aos seus inimigos. Exercitaram o autocontrole. Não sei se esses ataques cruéis, injustos e falsos, como geralmente são, a homens de vida pública, servem a um bom objetivo. No meu caso, sei que fiz uma descoberta de grande valor, como resultado de uma série de ataques pungentes de um jornalista contemporâneo. Não prestei atenção aos ataques por 4 ou 5 anos, até que enfim tornaram-se tão ousados, que decidi substituir minha política e dar o troco. Sentei à máquina de escrever e comecei a datilografar. Em toda a minha experiência como escritor, não acredito que já tenha reunido tamanha coleção de adjetivos mordazes como os que usei na ocasião. Quanto mais eu escrevia, mais bravo ficava, até ter escrito tudo o que consegui pensar sobre o assunto. Quando a última linha foi concluída, sobreveio uma sensação estranha. Não foi uma sensação de amargura em relação ao homem que tentou me ofender. Foi, isso sim, uma sensação de compaixão, de simpatia e de perdão. Eu havia inconscientemente me analisado, liberando pelas teclas da máquina de escrever as emoções reprimidas de ódio e ressentimento, acumuladas sem querer em minha mente subconsciente por longos anos. Agora, se me vejo ficando muito zangado, sento a máquina de escrever e boto tudo para fora escrevendo. Depois, jogo o manuscrito fora ou arquivo no álbum de recortes que poderei consultar no futuro, após os processos evolutivos terem me levado ainda mais alto no reino da compreensão. Emoções reprimidas, especialmente emoções de ódio, assemelham-se a uma bomba construída com alto explosivo, e a menos que manejadas com o mesmo entendimento com que um perito lidaria com uma bomba, são igualmente perigosas. Uma bomba pode tornar-se inofensiva se explodida em um campo aberto ou desarmada de forma apropriada. Um sentimento de raiva ou ódio também pode se tornar inofensivo se expresso de maneira que se harmonize com o princípio da psicanálise. Antes que possa atingir o sucesso no sentido mais amplo e elevado, você deve adquirir autocontrole. Para ser uma pessoa de atitude estável, você é o produto de pelo menos 1 milhão de anos de evolução. Por incontáveis gerações antes de você, a natureza temperou e refinou os materiais que fazem parte da sua composição. Passo a passo, removeu das gerações anteriores o instinto animal e os sentimentos inferiores, até produzir em você o melhor espécime animal vivo, por meio desse lento processo evolucionário. A natureza concedeu-lhe poder e equilíbrio suficientes para permitir que você se controle e faça de si o que quiser. Nenhum outro animal jamais foi dotado de tamanho autocontrole. Você foi dotado do poder de usar a forma de energia mais organizada conhecida pelo homem, o pensamento. Não é improvável que o pensamento seja o elo mais próximo entre as coisas materiais e físicas deste mundo e o mundo divino. Você não apenas tem o poder de pensar, mas, 1000 vezes mais importante ainda, tem o poder de controlar seus pensamentos e fazê-los cumprir as suas ordens. Estamos chegando agora à parte realmente importante desta lição.
Leia devagar e reflita. Aproximo-me desta parte, quase que temeroso e hesitante, pois nos deixa cara a cara com um assunto que apenas poucos homens estão qualificados a discutir com razoável inteligência. Repito, você tem o poder de controlar seus pensamentos e fazê-los cumprirem suas ordens. Seu cérebro pode ser comparado a um dínamo que gera ou põe em movimento a energia misteriosa chamada pensamento. Os estímulos que colocam seu cérebro em ação são de dois tipos. Um é a autossugestão e o outro é a sugestão. Você pode selecionar o material a partir do qual seu pensamento é produzido. Isso é autossugestão. Você pode permitir que outros selecionem a matéria a partir da qual seus pensamentos são produzidos. Isso é sugestão. É humilhante que a maioria dos pensamentos sejam produzidos pela sugestão externa de outrem. E ainda mais humilhante ter que admitir que a maioria de nós aceita essa sugestão sem nem mesmo examinar ou questionar sua solidez. Lemos os jornais diários como se cada palavra se baseasse em fatos. Somos levados pela fofoca e pela conversa fiada dos outros, como se fosse verdade. O pensamento é a única coisa sobre a qual temos controle absoluto. Ainda assim, a não ser que seja um proverbial exceção, que é de mais ou menos 1 em cada 10.000, você permite que outras pessoas entrem na sagrada mansão de sua mente e lá depositem, pela sugestão, seus problemas e adversidades e falsidades, como se você não tivesse o poder de fechar a porta e mantê-las do lado de fora. Ainda que não poucas vezes os outros possam retardar suas ambições, lembre-se de que o desencorajamento, com mais frequência, vem de dentro. Você tem sob controle o poder de selecionar o material que constitui os pensamentos dominantes de sua mente. E tão certo quanto estar lendo essas linhas, os pensamentos que dominam sua mente trarão sucesso ou fracasso, de acordo com sua natureza. O fato de que o pensamento é a única coisa sobre a qual você tem controle absoluto é da mais profunda importância e sugere fortemente que o pensamento é o que há de mais próximo da divindade neste plano terreno. O fato também transmite outra sugestão extremamente impressionante. O pensamento é a ferramenta mais importante, a única com que você pode mudar seu destino a seu gosto. Por certo, a providência divina não fez do pensamento o poder sólido sobre o qual você tem controle absoluto, sem associar a ele potencialidades que, caso entendidas e desenvolvidas, atordoariam a imaginação. Autocontrole é apenas uma questão de controle do pensamento. Por favor, leia o parágrafo anterior em voz alta. Leia com cuidado. E reflita a respeito antes de dar continuidade à leitura, porque é sem dúvida a frase mais importante de todo o curso. Presume-se que você esteja fazendo esse curso porque esteja procurando verdades e entendimento suficientes para alcançar uma condição de vida elevada. Você está procurando a chave mágica que vai destrancar a porta para a fonte do poder. Todavia, você tem a chave em mãos e pode fazer o uso dela no momento em que aprende a controlar os seus pensamentos. Coloque em sua mente, por autossugestão, pensamentos positivos e construtivos em harmonia com seu objetivo principal definido de vida. E sua mente transformará tais pensamentos em realidade física e os devolverá como um produto acabado. Isso é controle do pensamento. Quando escolhe deliberadamente os pensamentos que dominam sua mente e recusa com firmeza a entrada de sugestão externa, você exercita o autocontrole em sua forma mais eficiente. O homem é o único animal que consegue fazer isso.
Quantos milhões de anos a natureza precisou para produzir esse animal? Ninguém sabe. Mas todo aluno inteligente de psicologia sabe que os pensamentos dominantes determinam as ações e a natureza do animal. O processo pelo qual alguém pode pensar com precisão é o assunto da lição 11 deste curso. O ponto que desejamos estabelecer com clareza na atual lição é que o pensamento, seja preciso ou impreciso, é o poder funcional mais altamente organizado de sua mente. E você é a soma total de seus pensamentos dominantes ou proeminentes. Se pretende ser um mestre em vendas de bens, produtos ou serviços pessoais, você deve exercitar autocontrole suficiente para se fechar a todos os argumentos e sugestões adversos. A maioria dos vendedores tem tão pouco autocontrole que ouve o cliente potencial dizer não, antes mesmo de ele dizer. Não são poucos os vendedores que ouvem a palavra fatal não, antes mesmo de estarem na presença do cliente potencial. Eles têm tão pouco autocontrole que sugerem a si mesmos que o comprador prospectivo dirá não quando solicitado a comprar seus produtos. Como é diferente o homem com autocontrole. Ele não apenas sugere a si mesmo que o comprador prospectivo vai dizer sim, como se a resposta desejada não está próxima, e insiste até vencer a oposição e forçar o sim. Se o cliente potencial diz não, ele não ouve. Se o cliente diz não uma segunda, terceira, quarta vez, esse vendedor não ouve, pois é um homem de autocontrole, e não permite que sugestões alcancem sua mente, exceto aquelas que ele deseja que o influenciem. O mestre em vendas, esteja ele empenhado em vender mercadorias ou serviços pessoais, sermões ou discursos públicos, sabe como controlar seus pensamentos, em vez de uma pessoa que aceita sugestões dos outros com dócil submissão. Ele persuade os outros a aceitarem as dele, controlando-se e colocando apenas pensamentos positivos em sua mente. Ele se torna uma personalidade dominante, um mestre em vendas. Isso também é autocontrole. Um mestre em vendas é alguém que toma a ofensiva e nunca a defensiva numa discussão, caso haja uma discussão. Por favor, leia de novo a frase anterior. Se você é um mestre em vendas, sabe que é necessário manter o comprador prospectivo na defensiva e também sabe que será fatal a venda permitir que ele o coloque na defensiva e o mantenha lá. Você pode ser, e é claro que às vezes será colocado no lado defensivo de uma conversa por um tempo, mas deve tratar de exercitar o equilíbrio e autocontrole tão perfeitos que trocará de lugar com o cliente potencial, sem que ele perceba que você o colocou de volta na defensiva. Isso exige habilidade e autocontrole consumados. A maioria dos vendedores deixa de lado esse ponto vital, zangando-se e tentando submeter o cliente potencial pelo medo, mas o mestre em vendas permanece calmo, sereno e geralmente sai vencedor. A palavra vendedor refere-se a todas as pessoas que tentam persuadir ou convencer outras por argumentos lógicos ou apelo ao auto-interesse. Todos nós somos vendedores, não importa qual forma de serviço prestamos ou que tipo de mercadoria oferecemos. A habilidade de negociar com outras pessoas sem conflito e discussão é a qualidade marcante de todas as pessoas bem-sucedidas. Observe aqueles perto de você e repare como são poucos os que entendem a arte da negociação diplomática. Observe também como os poucos que entendem essa arte são bem-sucedidos, apesar de poderem ter menos educação do que aqueles com quem negociam. Esse é um dom que pode ser cultivado. A arte da negociação bem-sucedida brota de autocontrole, paciente e meticuloso. Repare na facilidade com que o vendedor bem-sucedido
exercita o autocontrole ao lidar com um cliente impaciente. Em seu íntimo, o vendedor pode estar fervendo, mas você não verá sinal disso em seu rosto, atitudes ou palavras. Ele desenvolveu a arte da negociação diplomática